Que o assassinato de Francisco Ferdinando foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que ele não foi o único a morrer naquele dia. A esposa dele também foi assassinada. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Sofia Chotek, a trágica esposa de Francisco Ferdinando. Muitas pessoas estão familiarizadas com a história do assassinato de Francisco Ferdinando. Afinal, ele era herdeiro do trono Habsburgo e herdeiro do Império Austro-Húngaro. Mas as pessoas esquecem de que ele não foi a única vítima daquele evento. Sua esposa, a condessa Sofia Chotek, também estava naquele carro e também foi alvejada por Gavrilo Príncipe. Afinal, quem era essa mulher? E por que Francisco Ferdinando, contra tudo e contra todos, resolveu se casar com ela? Isso e muito mais é o que veremos no vídeo de hoje. E claro, se você quiser conferir algo mais sobre Francisco Ferdinando, aqui para os membros tem um vídeo exclusivo sobre ele, uma versão estendida. Já saiu o vídeo público, mas tem um vídeo para os membros, onde tem uma versão estendida com 15 minutos a mais. Além das versões estendidas, quem assina o clube de membros do canal recebe vídeos exclusivos toda semana. Então não perde tempo não, se torna membro do canal e receba os vídeos exclusivos. Mas pera, para te contar a história de Sofia Chotek, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Sofia Chotek nasceu em Stuttgart em 1º de março de 1868. Ela pertencia a uma aristocrática e proeminente família da Boêmia. Sofia Chotek remontava suas origens a senhores boêmios medievais estritamente ligados à história do país. Como linhagem nobre, a condessa podia alegar não apenas os 16 parentes nobres necessários para a admissão às mais exclusivas funções da corte, mas também as 32 gerações ininterruptas de descendência aristocrática. Porém, entretanto, todavia, quando foi desposar Francisco Ferdinando, Sofia teve um grave problema. Postos de parte os ancestrais distintos, faltava aos Choteks um fator necessário para desposar um Habsburgo, a condição igual. Barões, condes, cortesãos e diplomatas eles podiam ser, mas, em se tratando de casamento, a família nunca fora considerada à altura. Não havia para contornar esse problema, e esse fator foi uma verdadeira crise na família Habsburgo. Para a sorte dela, Francisco Ferdinando mergulhou de corpo e alma no seu conto de fadas e lutou com unhas e dentes por ela. Afinal, não faltavam qualidades à Cinderela de Francisco Ferdinando. Graciosa e bela, Sofia Chotek era também cosmopolita, inteligente e alegre. Contudo, títulos e ancestrais ilustres não bastaram para isolá-la das realidades mais desagradáveis da vida. De certo modo, a juventude de Sofia espelha um clichê da Disney. Aquele clichê da bela moça pobre à espera de ser salva. Dificuldades financeiras e econômicas constantes moldaram o mundo de Sofia. Como seu pai era diplomata, ela viajou pela Europa, conhecendo capitais elegantes e vendo seus pais se relacionarem com príncipes e reis. Mas as oportunidades para se divertir eram raras. Ela adorava música e era uma pianista talentosa. Infelizmente, não podia ir ao teatro e à ópera, pois a falta de dinheiro proibia tais extravagâncias. Naquela época, ela tinha uma vida social bem difícil. No entanto, Sofia, aos 20 anos, era uma jovem encantadora e bonita, alta e esbelta, com cabelos negros exuberantes presos no alto da cabeça e uma franja que descendo até as sobrancelhas emoldurava seus expressivos olhos castanhos. Mais elegante e imponente que bela, Sofia era graciosa, serena e bem digna. Contudo, os dotes de Sofia não bastavam para superar a realidade. Ela podia chamar a atenção de um nobre modesto e fazer um casamento conveniente. Mas seu pai não tinha meios de atrair pretendentes potenciais com um dote substancial. A menos que o amor atravessasse seu caminho, Sofia só dispunha de duas escolhas aceitáveis para levar uma vida independente fora da casa paterna. A primeira escolha era que ela entraria para a igreja, e a segunda era que ela se tornaria dama de companhia. Por mais religiosa que ela fosse, ela ainda não havia perdido as esperanças de conseguir um bom casamento. Por outro lado, ela atendia perfeitamente às exigências de uma dama de companhia. Na corte austríaca, esse cargo era preenchido não por aristocratas idosas, mas por damas jovens e solteiras de sangue nobre, com traquejo social, boa aparência, talento para línguas e, acima de tudo, atitude servil. Sondagens em Viena revelaram que Isabel, a esposa do arquiduque Frederico, andava à procura de mais uma dama de companhia. Dessa forma, Sofia caiu nas boas graças da arquiduquesa.
Em 10 de agosto de 1888, Sofia Chotek entrou para o serviço da arquiduquesa Isabel como dama de companhia. No conto de fadas de Francisco Ferdinando de Sofia, Isabel desempenhou o papel da madrasta má. A vida com aquela arquiduquesa tirânica não foi nada fácil. Embora riquíssima, Isabel era avarenta e, para não ter de pagar empregadas, usava suas damas de companhia como faxineiras quando viajava. Com seus modos agressivos, a arquiduquesa exigia muito e não perdoava nada. Sofia cuidava da correspondência, acompanhava sua ama, jogava tênis com os convidados e jamais se queixava. Ela podia ser uma aristocrata, mas na casa de Isabel não passava de uma empregada, uma serva, fato do qual nunca devia se esquecer. A ambição de Isabel, com efeito, provocou involuntariamente o inesperado romance entre Francisco Ferdinando e Sofia Chotek. Duas irmãs de Frederico eram rainhas, uma da Baviera e outra da Espanha. E, em 1895, ele herdou o título de Duque de Tesken, com a imensa fortuna que a acompanhava. Munida de dinheiro, influência e uma série de soberbos palácios, Isabel lançou seu olhar para o ainda solteiro Francisco Ferdinando. Afinal, haveria melhor partido no império? E quem mais adequada para ser a futura imperatriz do que sua filha mais velha, a arquiduquesa Maria Cristina? Assim, choveram convites em meados da década de 1890 e o arquiduque solteirão passou a visitar a família em diversas ocasiões. Infelizmente, não sabemos ao certo quando Francisco Ferdinando viu Sofia pela primeira vez. Talvez tenham se encontrado casualmente. Em Francisco Ferdinando, Sofia proporcionava repouso e fuga da vida imperial. Ela falava com maturidade e conhecimento de causa sobre os negócios do mundo, contava histórias e cercava o arquiduque de atenções. Ele, em boa companhia e longe dos rigores da vida pública, conseguia ser uma pessoa agradável. Ainda jovem e até certo ponto atraente, com todo o seu prestígio hereditário, bem podia ser o príncipe encantado de Sofia. Como todo conto de fadas que se preze, o romance entre Francisco Ferdinando e Sofia também tem um baile onde eles se conhecem e passam a se apaixonar. A história junta os dois em um baile em Praga em 1894. Vários anos se passaram desde que Francisco Ferdinando conhecera sua condessa boêmia. O romance florescera em segredo durante as visitas aparentemente inócuas a Isabel e Frederico. Francisco Ferdinando mostrava-se sempre gentil e sociável, parecendo feliz naquele círculo doméstico. Mas na realidade, ele aproveitava todo o tempo que tinha para ficar a sós com a condessa Sofia Chotek. No final de 1896, o pai de Sofia Chotek faleceu, mas suas irmãs, Otávia e Henriqueta, continuavam solteiras e, naquele momento, órfãs. Talvez, pelas lentes cavalheirescas de Francisco Ferdinando, Sofia parecesse desamparadamente frágil e necessitada de proteção. As visitas aos Tesken prosseguiram, mas Isabel não era nenhuma tola. Ela percebia que ele estava enamorado da condessa. Na imaginação de Isabel, o arquiduque apenas a tomara para amante. Os anos iam passando. Francisco Ferdinando continuava indo na casa dos Tesken fazer sua rotineira visita. E muitos imaginavam que ele ia por Maria Cristina e não por Sofia Chotek. Só que aí, em um belo dia, ele acabou vacilando. Um belo dia, durante o ano de 1899, Francisco Ferdinando foi lá, fez sua visita, comeu biscoito de bolacha, tal, tereréu. Quando ele foi embora, ele acabou esquecendo alguns objetos. Entre esses objetos, estava lá um relógio, que nesse relógio, aquele tipo de relógio, onde a pessoa coloca a foto, né? Uma foto lá para relembrar. Poderia ser uma foto de casal, onde está o Francisco Ferdinando de um lado e a Sofia Chotek do outro. Era exatamente esse tipo de relógio. E ele acabou vacilando e deixou o relógio lá. Uma criada que estava limpando as coisas, encontrou o relógio, falou: ó, dona Isabel, o Francisco Ferdinando esqueceu aqui esses objetos, toma para a senhora. Aí entregou lá para ela, tal. Aí o que acontece? Sofia, que era muito curiosa, queria ver o que tinha dentro do relógio. Queria ver qual que era a foto. Ela esperava encontrar a foto da filha junto à do Francisco Ferdinando, para confirmar que eles estavam apaixonados e queriam se casar. Só que, meus amigos, quando ela abriu o relógio e viu a foto da Sofia Chotek, rapaz, o bicho pegou. Que ela chamou lá a Sofia Chotek, xingou ela, deu carão, esculhambou a mulher de tudo enquanto. Depois de brigar com a mulher, esculhambar com a Sofia Chotek, ela foi lá e demitiu. Ó, falou: pegue suas coisas e vá pra rua, você não trabalha mais na minha casa. E a bichinha da Sofia Chotek só se lascava, coitada. Ela não teve nem tempo de juntar as roupas dela, porque a Isabel não queria nem ver a cara dela pintada de ouro. Colocou logo pra rua e não deixou que ela pegasse as coisas.
O certo é que Sofia deixou mesmo a casa dos Teskin. No dia 23 de abril de 1899, Sofia pediu demissão de suas funções de dama de companhia. Ao que tudo indica, Sofia foi morar com a irmã em Viena. Mas há também histórias segundo as quais ela se refugiou no convento. Mas isso cheira muito a boato. Isabel, tomada de fúria, foi se queixar a Francisco José da abominável conduta de Francisco Ferdinando. Este insistia ela histericamente, fizera sua família de tola e humilhara sua filha mais velha apenas para ter um caso escandaloso com a serviçal. No entanto, Isabel queria ver Francisco Ferdinando castigado e Sofia humilhada. O imperador, relutantemente, concordou em falar com o sobrinho. Francisco José não deu ao episódio uma importância muito grande. Ele achava que o sobrinho tinha tomado a mulher apenas como amante. Depois, ficou muito chocado quando o sobrinho lhe contou a verdade. Ele disse que nunca se interessou por Maria Cristina e que ia na casa apenas ver Sofia Chotek. O velho imperador ficou horrorizado e disse que jamais autorizaria um relacionamento desse tipo. No entanto, Francisco Ferdinando bateu o pé e disse que se casaria. Atônito, o imperador deu ao sobrinho uma semana para refletir e encerrou a conversa. Passou-se a semana e Francisco Ferdinando voltou. Só que ele estava mais determinado do que nunca em se casar com Sofia Chotek. Aquele casamento, advertiu o imperador, prejudicaria o país e o trono. Porém, entretanto, todavia, Francisco Ferdinando continuava decidido. Ele não queria renunciar a Sofia. Esse episódio foi um escândalo e um choque na família Habsburgo e no Império Austro-Húngaro. Mas o casamento entre o arquiduque e a condessa iria acontecer, não tinha jeito. Francisco Ferdinando estava decidido, mas ele teria o caráter de união morganática, pela qual ela seria considerada de categoria inferior e banida da casa imperial. Não bastasse isso, seus filhos ficariam de fora da sucessão. Pelas regras da corte austríaca, Francisco Ferdinando não podia se casar morganaticamente e continuar herdeiro. Se escolhesse Sofia, ele perderia seu lugar na casa imperial, o título de arquiduque, sua renda, entre outras coisas. Mas o fantasma de outro herdeiro Habsburgo se matando por conta de um caso de amor atribulado fez com que Francisco José tomasse uma decisão. Em maio, ele se reuniu com várias pessoas para ver o que ele poderia tomar de decisão, para ver qual que eram as opções que ele tinha na mesa. Com as alternativas postas na mesa, o imperador acabou aceitando que o casamento ocorresse, mas isso traria um grande problema para Francisco Ferdinando. A lei húngara não reconhecia o conceito de casamento desigual. Francisco Ferdinando governaria com uma esposa de condição inferior ao seu lado e com os filhos excluídos da casa imperial austríaca. Mas essa esposa seria coroada imperatriz da Hungria e seus descendentes poderiam reivindicar o trono em Budapeste. Francisco Ferdinando concordou relutantemente com esses termos pelos quais condenariam para sempre sua esposa e seus filhos ao limbo, como se eles não existissem para os Habsburgos. Espero, sobrinho, teria advertido o imperador, que nunca se arrependa dessa decisão. O casamento nem sequer poderia ser realizado em Viena, e os únicos parentes que se fizeram presentes na cerimônia foram a madrasta Maria Teresa e as meias-irmãs de Francisco Ferdinando. Toda a corte austríaca tratava Sofia como uma intrusa. Os dois irmãos de Francisco Ferdinando, Otto e Fernando Carlos, tentavam fingir que a cunhada não existia. Em todas as ocasiões, eles evitavam cumprimentá-la. As outras arquiduquesas e nobres agiam da mesma forma. Essas mulheres poderosas jogavam um jogo sujo. Quando Sofia oferecia um jantar ou uma pequena recepção, as arquiduquesas imediatamente planejavam um grande evento para a mesma noite. Por uma questão de etiqueta, os convidados de Sofia eram obrigados a preteri-la. Somente a ex-princesa herdeira Estefânia tratava bem o casal. Histórias sobre os recém-casados agitavam Viena, quase todas negativas e ridículas. Como esposa morganática, Sofia estava excluída de praticamente todos os outros privilégios usufruídos por outras esposas de Habsburgos. Nas raras ocasiões em que se fazia alguma concessão, esta só deixava ainda mais clara a posição inferior de Sofia. Por exemplo, ela não podia aparecer em público com o marido. Se ele assistisse a uma corrida, abrisse um museu, visitava ou inaugurava uma escola, Sofia permanecia em casa ou se mantinha à distância, ignorada por todo mundo. Quando tocava um hino nacional em homenagem ao arquiduque, ela recuava, pois não era membro da família imperial. Francisco Ferdinando fora proibido de até mencionar sua esposa em qualquer comunicado oficial.
No teatro, ele não podia ocupar um camarote qualquer, fazendo com que os dois nunca conseguissem assistir juntos um espetáculo. Mesmo quando ia a um teatro particular, Sofia tinha de permanecer longe do marido, para não dar a impressão de que era sua igual. Os Habsburgos desfilavam em carruagens oficiais com rodas douradas, e o mesmo fazia diplomatas estrangeiros, atores e cantores contratados pela corte, ou mesmo tutores de crianças da casa imperial. Já Sofia não tinha esse privilégio. Carruagens oficiais eram proibidas para ela. Ela não podia nem sequer ocupar a mesma carruagem do marido em Viena. Devia contentar-se com os veículos usados pelas damas de companhia da corte, o que era uma triste lembrança de sua antiga condição. No outono de 1900, o Chá da Pérsia visitou Viena e o baile em sua homenagem assinalou a primeira aparição oficial de Sofia na corte como mulher casada. Porém, não lhe foi permitido entrar com o marido. Ela simplesmente entrou pelo braço de um camareiro da corte. As arquiduquesas e damas, reconhecidas como iguais em dignidade à casa imperial, tomavam o braço direito dos cavalheiros. Já Sofia teve de caminhar à esquerda do seu, para demonstrar que era inferior. Francisco Ferdinando acompanhava tudo com a raiva silenciosa, cerrando e descerrando os punhos num gesto de impotência. A atitude digna de Sofia não bastou para que fosse admitida ao banquete oficial realizado alguns dias depois. No tocante a Francisco Ferdinando, ele certamente nunca pensara que a corte imperial fosse usar a condição morganática de sua esposa para humilhá-la como eles faziam. Ele julgava que o tempo acabaria por diminuir a hostilidade com a esposa. Ele imaginava que a oposição inicial ao casamento desaparecesse tão logo a esposa mostrasse suas qualidades e conquistasse a admiração da cética corte imperial. Afinal, o que esperava Francisco Ferdinando e Sofia? A primeira coisa é que eles não esperavam que Sofia Chotek fosse imperatriz da Áustria. Isso aí já estava claro para eles. Mas eles esperavam, no mínimo, um respeito a Sofia Chotek, já que ela era esposa do arquiduque. Era pura e simplesmente o que ela merecia como esposa de Francisco Ferdinando, o arquiduque do trono austríaco. E quando alguém faltava com respeito a Sofia Chotek, o divertidamente do Francisco Ferdinando da raiva tomava controle dele, porque o homem ficava furioso. E isso era basicamente todo dia, porque todo dia tinha alguém que faltava com respeito a Sofia Chotek. No início de 1901, Sofia descobriu que estava grávida. A criança nasceu no dia 24 de julho, uma quarta-feira. Na época, Sofia tinha 33 anos. Sofia deu à luz uma menina. O parto foi difícil e a nova mamãe ficou confinada ao leito por uma semana. A menina foi batizada como Sofia Maria Francisca Antônia Inácia Alberta, a princesa Hohenberg. Em família, ela era chamada apenas de Pequena Sofia ou Pink. A partir de 1901, o arquiduque e sua esposa passaram o mínimo de tempo possível no Belvedere, e só quando as obrigações oficiais exigiam isso. Eles resolveram encontrar descanso e significado na vida doméstica e conjugal. Eles tiveram mais 2 filhos, Maximiliano Carlos, que nasceu em 1902, e Ernest Alfonso, que nasceu em 1904. Esses 2 filhos governariam ou não o país depois do pai? Era o que muita gente se perguntava. Sussurrava-se até que o Papa talvez concedesse uma dispensa, abrindo caminho para Francisco Ferdinando repudiar o acordo de 1900. Essa ideia, por si só, horrorizava o imperador, pois esse fato provocava uma ruptura na linha legítima. Aos poucos, e graças aos encontros diplomáticos, Sofia Chotek ia ganhando cada vez mais reverência dentro da corte austríaca, tornando difícil para a corte imperial continuar com sua política de exclusão de Sofia Chotek. 2 viagens simbólicas, realizadas no ano de 1909, garantiram a Sofia Chotek maior prestígio dentro da corte austríaca. Uma foi quando ela visitou o rei da Romênia e a outra foi quando ela visitou o Kaiser alemão Guilherme II. Essas 2 viagens foram as maiores oportunidades que Sofia teve de mostrar ser a esposa de Francisco Ferdinando, e não apenas uma qualquer. Não à toa, naquele mesmo ano, o imperador Francisco José deu a Sofia o título de duquesa. E junto com esse título vinha a posição de tratamento de Sofia como Sua Alteza. No Império Austríaco, uma duquesa estava acima de uma simples princesa, o que aumentava consideravelmente sua dignidade dentro da complicada hierarquia austríaca. Com a mudança, ela agora tinha precedência não apenas sobre duquesas, princesas e filhos considerados iguais aos olhos da casa imperial, mas também sobre as arquiduquesas ainda menores de idade. A alegria de Francisco Ferdinando não conhecia limites.
Depois de 9 anos, a criadagem e o pessoal da casa teriam de chamar sua patroa de Alteza. Houve outras mudanças bem-vindas. Agora a nova duquesa podia também presenciar cerimônias militares ao lado do marido. O abismo outrora intransponível entre a duquesa e a família imperial ia aos poucos se estreitando. Suas aparições na corte continuavam sendo problemáticas, mas o frio desdém com que alguns Habsburgos a tratavam antes começava a diminuir. Todas as pessoas que viam o casal naquele ambiente doméstico concordavam com a coisa. Eles eram um casal feliz, imunes a mexericos e infidelidades, decepções ou cenas violentas. Do princípio ao fim, eles permaneceram devotados um ao outro. Quando parecia que Sofia estava ganhando cada vez mais reverência na corte austríaca, o pior aconteceu. Como duquesa, ela podia acompanhar o marido em cerimônias militares, ou seja, ela estava autorizada a acompanhar Francisco Ferdinando na fatídica visita a Sarajevo em junho de 1914. No atentado do dia 28 de junho de 1914, ela foi atingida por uma única bala e morreu na hora. Quando Sofia Chotek caiu estirada no carro, Francisco Ferdinando olhou para ela e disse: Sofia, Sofia, não morra, viva para nossos filhos. Com a morte da duquesa e do arquiduque, as 3 crianças acabaram ficando órfãs. É claro que isso foi apenas um drama pessoal, já que a maior parte da Europa acabou entrando em uma guerra por conta da morte do Francisco Ferdinando. E é claro também que a morte do Francisco Ferdinando foi apenas um estopim, ela não foi a causa da guerra, e você pode ver isso no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial que eu lancei aqui, e também tem mais detalhes para os membros, na série de vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial para os membros. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. E agora, quero saber de vocês, afinal, o que aconteceu com os filhos de Sofia Chotek e Francisco Ferdinando? Vocês querem esse vídeo? Comenta aqui que eu lance ele o quanto antes. Outra coisa é que se você quiser adicionar algo sobre Sofia Chotek, deixa aqui nos comentários. Se você quiser corrigir algo, também deixa aqui nos comentários. Não esquece também de se tornar membro do canal, pois tem uma versão exclusiva e estendida sobre Francisco Ferdinando, além das outras séries e vídeos exclusivos para os membros. Ah, e detalhe, lembrando, porque teve uma senhorinha, uma Terezinha, que comentou aqui falando: essa moda de vídeo exclusivo é tipo forçando o seguidor a pagar para ter o conteúdo. Não é assim. Aqui no canal, toda semana tem 3 vídeos públicos. Então, segunda, quarta e sexta. Só quando eu estou muito cansado ou na escola aperta muito os conteúdos, as provas, é que eu não lanço 3 vídeos na semana. Mas sempre, quase sempre, são 3 vídeos na semana e um para os membros. Então quem é membro do canal recebe um vídeo exclusivo por semana. Pode ser um vídeo de um mini curso, como o da Rainha Vitória ou da Primeira Guerra Mundial, que eu já lancei. Pode ser um vídeo exclusivo e estendido, ou pode ser outro tipo de vídeo. Um vídeo curto, mas com algum tema relacionado a algum tema que eu lanço para os públicos. Então aqui no canal é dessa forma, tem vídeo público e tem vídeo para membro. E se você gosta do canal, gosta do meu conteúdo e quer mais vídeos, se torna membro, que aí você tem uma porrada de vídeo para você maratonar. Outra coisa, segue lá no Instagram, na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, é a hora para você deixar o like. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Dito isso, falou!